Bom dia, Fundação Casa, bom dia, Ensino Médio. Nossa aula hoje é de Filosofia. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. O tema: Filosofia, Introdução à Filosofia e à Política. Objetivo do conhecimento: Introdução à Filosofia Política. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Primeira questão: responda com as suas palavras. O que é uma pessoa politicamente correta? Reflexão crítica. Reflexão crítica é uma tomada de consciência, examinar ou analisar fundamentos e razões de alguma coisa. Refletir criticamente é a atitude de investigar e para isso é necessário conhecer aquilo que é investigado, sem nenhum tipo de preconceito ou preconceito. Refletir criticamente também é posicionar-se a partir de um conjunto de informações conquistados com a pesquisa. Alguns termos usados quando se fala em reflexão crítica é não julgar o livro pela capa, o que significa não julgar o fato ou objeto sem antes conhecer criteriosamente suas intenções, origem, autores ou etc. Reflexão crítica é uma reflexão abrangente, questionadora e autônoma. Consiste em fazer com que o indivíduo vá além do que ele lê ou ouve, buscando diferentes perspectivas para analisar o mesmo fato, definir-se por não aceitar como óbvia a evidência, as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido como um todo. Senso crítico e senso comum. Qual a diferença? Quando a maioria das pessoas concorda com uma mesma opinião, dizemos que elas seguem o senso comum. Porém, quando um grupo tem o costume de não aceitar um pensamento padrão, logo, de cara, sem antes refletir sobre o tema, pesquisar e analisar o assunto, dizemos que eles possuem um senso crítico. Ou seja, alguém que tem um senso crítico é alguém que questiona as coisas com frequência e busca tirar suas conclusões depois de se informar sobre o assunto. Alguém que não aceita qualquer afirmação como absoluta. Já uma pessoa de senso comum é aquela que não costuma questionar os fatos e toma como verdade aquilo que lhe foi dito e ensinado. Ter o senso crítico é muito importante durante os processos seletivos e ele fica visível principalmente ao escrever a redação, parte do vestibular em que o aluno deve se posicionar sobre um determinado tema. Conceito de Estado. No campo das ciências sociais, é muito difícil encontrarmos apenas um único conceito de algo, e isso acontece com a definição de Estado. Partindo-se de uma noção minimamente consistente, podemos dizer que o Estado é basicamente uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. O significado do termo Estado, com inicial maiúscula, tem gerado muitas discussões ao longo dos séculos entre os principais pensadores, pois cada um possui uma interpretação diferente com base em suas convicções. Passaremos a partir de agora a analisar o pensamento de cada um desses estudiosos. Estou mandando para vocês duas questões. Elas se encontram no texto e a frase seguinte é a sua resposta. A primeira pergunta: reflexão crítica é uma tomada de consciência? A 2. Alguns termos usados quando se fala em reflexão crítica. Qualquer dúvida, vocês escrevam numa folha de papel, dê para a dona Alessandra, que ela entregará para mim na próxima aula. Devolverei. Fique com Deus e até a próxima.